Boa noite a todas e todos. Queremos agradecer a presença de vocês nesta formação, mais uma vez, né? Dizendo o quanto é importante a participação de todos aqui. Nem todos residem na Baixada, mas sempre afirmamos que, ao pensar esta região, nós devemos visualizar o quanto temos de relação estratégica com o Polo Central, as áreas de entorno, né, do Rio de Janeiro. Então, esta formação é organizada pela Comissão para os Bens Culturais e Artes Sacras da Diocese de Duque de Caxias, e o nosso tema de hoje será conservação preventiva e conservação preventiva e segurança de bens arquitetônicos, ZUM, com a arquiteta Jussanã Perdonati, arquiteta, urbanista, pós-graduanda em gestão e restauro arquitetônico. Nós pedimos que todos deixem seus microfones desligados, mas para o finzinho da apresentação nós vamos postar o link da lista de presença, ok? E qualquer dúvida vamos falando pelo chat. Pedimos também que vocês coloquem considerações ou perguntas, né? Para o fim da apresentação, a Ju poder fazer suas considerações finais, tá? Ju, querida, é com você, então. Vamos lá? Olá, boa noite. O meu nome é Jussanã Perdonati, não preciso me apresentar muito, porque Tânia já fez a apresentação, né? Eu sou aqui mesmo do Rio de Janeiro e atuo em Duque de Caxias já há muito tempo, há 25 anos. E o interessante de atuar como arquiteta, antes de me empenhar nessa vida junto com o patrimônio, é a experiência que a gente tem do todo para depois trazer para o patrimônio, né? Porque o patrimônio é uma especialidade, mas se você não souber arquitetura no todo, você não vai conseguir trabalhar com patrimônio. Então, nós hoje vamos dar apenas umas pinceladas, porque todos os textos que nós vamos apresentar, todas as falas que vamos apresentar, elas cabem depois uma aula só daquele assunto, porque é um assunto muito extenso e é um assunto muito importante, porque nós hoje temos as nossas igrejas em Duque de Caxias e falando em segurança, né, nós vamos falar em incêndios e tudo mais. O que aconteceu logo que nós, da comissão, assumimos a igreja Nossa Senhora do Pilar, que hoje está em andamento as obras, nós pedimos logo para desligar a energia elétrica para poder dar segurança ao prédio. Então, esse é um dos assuntos que nós vamos tratar hoje. É um assunto bem importante, vou compartilhar aqui. Estão vendo direitinho? Está dando para ver direitinho? Sim, Ju, tá tudo ok. Pode continuar, estamos vendo sim. Então tá. Então, aqui nessa apresentação, nós temos os nossos dois monumentos, que é a Igreja do Pilar, Nossa Senhora do Pilar, a Igreja Nossa Senhora do Pilar, e a Igreja Nossa Senhora do Rosário, de São Bento. E tem aqui um pequeno link, né, da minha apresentação. Então, vamos passar para o próximo slide. Aqui eu trago para nós esse slide com a Igreja Nossa Senhora, Igreja do Carmo de Mariana. Essa igreja, eu coloquei aqui porque eu visitei também, né? Eu pude ver, mas já restaurada. Mas esse é um dos assuntos que nós vamos tratar hoje, da segurança, das velas, da parte elétrica.
de tudo que pode levar o monumento à destruição. Então, nesse momento, a gente vai começar falando já, que eu trago aqui assim, segundo a Comissão para os Bens Culturais da Igreja, nós temos a incidência do patrimônio histórico e artístico da Igreja no conjunto dos bens culturais da humanidade, que é enorme, tanto pela quantidade e variedade das obras, como pela qualidade e beleza de muitas delas. Então, quem ainda não visitou Ouro Preto, coloca isso na agenda, porque lá é uma aula para todos nós. E eu pude visitar a primeira vez Ouro Preto junto com a Comissão para os Bens Culturais da Diocese, né, com essa turma maravilhosa que me ajuda tanto. Então, foi um presente lindo poder visitar essas igrejas e com as pessoas que estavam à minha volta. A Comissão para os Bens Culturais da Igreja, diz o Vaticano, 8 de dezembro de 99, esse documento fez algumas conclusões, que, para além da tutela vital dos bens culturais, é de suma importância a sua conservação contextual, uma vez que a valorização deve ser entendida no seu conjunto, sobretudo no que diz respeito aos edifícios sagrados, onde se encontra presente a maior parte do patrimônio histórico e artístico da Igreja. No Brasil, a professora Elaine já colocou na outra aula para nós, que nós temos o Decreto Federal 7.107 de 2010, onde foi promulgado o acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé. Aí aqui eu trouxe uma bandeira do Brasil e a bandeira da Santa Sé, para nós fixarmos bem, porque esse acordo é um acordo muito importante para todos nós. Ele tem artigos, alguns artigos que são voltados diretamente para o patrimônio. Nós temos aqui o artigo 6, as altas partes reconhecem que o patrimônio artístico e cultural da Igreja Católica, assim como os documentos custodiados nos seus arquivos e bibliotecas, constituem parte relevante do patrimônio cultural brasileiro e continuarão a cooperar para salvaguardar, valorizar e promover a fruição dos bens móveis e imóveis de propriedade da Igreja Católica ou de outras pessoas jurídicas eclesiásticas que sejam consideradas pelo Brasil como parte do seu patrimônio cultural e artístico. Depois temos no parágrafo 1, a República Federativa do Brasil, em atenção ao princípio da cooperação, reconhece que a finalidade própria dos bens eclesiásticos mencionados no caput deste artigo deve ser salvaguardada pelo ordenamento jurídico brasileiro, sem prejuízo de outras finalidades que possam surgir da sua natureza cultural. E no artigo 2º, a Igreja Católica, ciente do valor do seu patrimônio cultural, compromete-se a facilitar o acesso a ele para todos os que queiram conhecer e estudar, salvaguardadas as suas finalidades religiosas e as exigências de sua proteção e da tutela dos arquivos. Abrindo um parêntese aqui, nós estamos empenhados, como Comissão para os Bens Culturais e Arte Sacra, já empenhados nesse movimento da conservação preventiva da Igreja Nossa Senhora do Pilar, e também, logo após a conclusão das obras do Casarão e Capela, no São Bento,
nós já estamos imbuídos em tratar desse assunto aqui, que é a salvaguarda de documentos, né, de estudos científicos. Então, nós temos aqui o nosso CDDOM, que é o Centro Cultural, que já vai fazer parte desse artigo, com finalidades religiosas, com tutela de arquivos e o centro de pesquisas para as pessoas, para os estudantes de Duque de Caxias, que não tem, que aqui em Caxias a gente sabe que não tem muito acesso, então, na verdade, não tem nenhum. Então, nós estamos promovendo esse, e nos empenhando nesse trabalho, para que na conclusão das obras do São Bento, nós tenhamos lá o CDDOM funcionando. E no artigo 7, a República Federativa do Brasil assegura, nos termos de seu ordenamento jurídico, as medidas necessárias para garantir a proteção dos lugares de culto da Igreja Católica e de suas liturgias, símbolos, imagens, objetos cultuais, contra toda forma de violação, desrespeito e uso ilegítimo. Depois, mais nos outros slides, nós veremos algumas fotos desses desrespeitos, né, que a nossa igreja vem sofrendo. E nesse parágrafo primeiro, nenhum edifício, dependência, objeto afeto ao culto católico, observada a função social da propriedade e legislação, pode ser demolido, ocupado, transportado, sujeito a obras ou destinado pelo Estado e entidades públicas a outro fim, salvo por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, nos termos da Constituição brasileira. Então, nós vamos agora passar para o outro slide. Toda diocese deve possuir uma comissão. Essa comissão responsável pela conservação e restauro dos bens culturais da igreja, devendo realizar análise prévia dos projetos de construção, modificação e restauro das edificações e seus acervos. A comissão deve ser constituída preferencialmente de arquitetos, historiadores, engenheiros e outros especialistas, ficando encarregada de fazer inventário dos monumentos históricos, artísticos da diocese, exigir das paróquias, capelas, igrejas, de ordens religiosas e irmandades que façam um livro de tombo de todos os bens históricos e artísticos das respectivas igrejas. Exercer vigilância sobre a conservação e restauração dos bens da igreja, adotando as medidas emergenciais para se evitarem danos e prever, se necessário, a criação de um museu diocesano com os objetos que estão fora de uso. Então, nós vemos aqui em algumas paróquias, contam com acervo de maior relevo, também pode ser criadas comissões locais, que é o nosso caso. E já vou passar aqui para o outro slide, onde também é necessário fazer inventário dos monumentos histórico-artísticos da diocese. Eu coloquei aqui do lado o que é um inventário. Nós estamos acostumados a ouvir que, quando o ente querido faz inventário. Inventário é listar de acordo com a etimologia, se origina do termo latino inventarium, no sentido de achar, ou, em outras palavras, pôr à mostra, dar a conhecer. Então, nós precisamos conhecer os nossos monumentos, a nossa igreja, a igreja da nossa comunidade. Então,
é necessário que se faça um inventário de tudo que há na igreja. Nós podemos fazer um inventário arquitetônico e o inventário de todas as coisas que a gente tem dentro da igreja, todos os objetos. Por exemplo, nós podemos pegar... É bem interessante fazer o inventário dos vitrais da igreja da Catedral de Santo Antônio. Cada vitral daquele tem uma história, então fazer um inventário. Coisa mais linda. Né? A professora Elaine, quando olha para aqueles inventários, para aqueles vitrais, fala assim, um dia a gente consegue fazer. Então, catalogar, saber a história, um cálice que estiver entre os objetos, saber qual a data que aquele cálice chegou na igreja, a mesa, um ambão. Então, todas as coisas que a gente puder listar, cadastrar, fazer um checklist de tudo que tem dentro da igreja. O termo inventário, ele associa-se ao termo patrimônio, entendido como o conjunto de bens que pertencem a alguém, herdados ou adquiridos. Muitos dicionários da língua portuguesa relacionam essa atividade à herança de pessoas, como eu falei, né? E, em comum, emprega o sentido relacionar, contabilizar, descrever, enumerar. Então, é isso que nós precisamos fazer: inventário dos monumentos histórico-artísticos da diocese. Exigir das paróquias, capelas, igrejas, ordens religiosas e irmandades que façam o livro de tombo de todos os bens histórico-artísticos das respectivas igrejas. Exercer vigilância sobre a conservação e restauração dos bens da igreja, adotando as medidas emergenciais para se evitarem danos. Nós precisamos cuidar com carinho dos nossos monumentos, das nossas igrejas. Mas a minha comunidade ela não é tombada. Mas a minha comunidade tem 70 anos. Ela tem uma história. Então, eu não posso sair derrubando parede, trocando porta, trocando as coisas ao meu bel prazer. Eu preciso fazer um trabalho junto com a comissão. Por isso, a comissão tem historiadores. Junto à comissão, nós vamos trabalhar, fazer projetos, para saber se pode derrubar uma parede, trocar um piso, as cerâmicas, os ladrilhos. Quantas igrejas nós deparamos com ladrilhos antigos que é só lavar, só limpar. E nós, na diocese, temos a restauradora, que é a professora Elaine, que ela orienta, e ela vai orientar o pároco, vai orientar as irmandades, vai orientar a quem for necessário para que possa ser feito o trabalho. Se não for um trabalho simples, nós vamos orientar quem é que vai fazer. Então, prevê, se necessário, a criação de um museu diocesano com os objetos que estão fora de uso. Então, são alguns tópicos. E consultar o órgão nacional. Nós precisamos consultar. Não podemos fazer obras nas nossas igrejas de qualquer maneira. Nós precisamos consultar o órgão nacional, estadual ou municipal de proteção ao patrimônio histórico e artístico. No caso de monumentos protegidos, é respeito às leis do país. Antes de começarem as obras da Igreja Nossa Senhora do Pilar, logo que a comissão assumiu o trabalho, tivemos
consultamos algumas empresas, porque naquela época ainda não existia o projeto e nem a intenção do IPHAN de fazer o restauro da igreja. Então, nós, numa das empresas colaboradoras que estava fazendo o levantamento dos danos, foi autorizado colocar alguns andaimes para fazer esse trabalho de mapeamento. O IPHAN foi informado. O IPHAN foi informado e eu, como arquiteta, fui chamada lá no IPHAN para prestar conta. Quem foi que autorizou eu trocar as telhas que estavam sendo trocadas? E, na verdade, nós estávamos numa época de janeiro, fevereiro, chuvas, tanto quanto estão sendo agora, muita chuva, e essas telhas da igreja estavam quebradas. Então, o que aconteceu? A Jussanã teve que responder seriamente, assumir junto à mitra diocesana que foi trocada aquela telha. Não fomos punidos porque foi um caso excepcional de emergência, mas mesmo num caso emergencial, temos que pedir autorização ao IPHAN. Então, não podemos tocar em nada dentro do bem quando é tombado, porque o risco de ser multado e punido é muito grande. Então, conforme a fala, conforme a justificativa que eu dei em relatórios, e o doutor Wellington, na parte jurídica, enviou o relatório justificando que era para não agravar a situação do bem. Mas, então, não podemos mexer em nada sem autorização. Então, fica que a gente sabe que tem que fazer contato. Tem que consultar o órgão. Não tem como fazer diferente. Apreciar e dar parecer sobre projetos de construções, ampliação e modificações para aprovação pelo bispo. Quando, na construção de alguma igreja nova, quando na construção ou numa reforma de alguma igreja que não é tombada, se faz necessário um projeto, se faz necessário levar ao bispo, pedir a ele a autorização. Então, uma vez o bispo autorizando, nós podemos fazer o projeto e levar ao IPHAN, examinando a idade, a emergência, examinando tudo que é necessário do bem. Promover o gosto e o sentido artístico do clero e do povo de Deus por meio de cursos, conferências e diretivas diocesanas, como também exposições, encontros e simpósios. Nós não podemos fazer parte da comissão sem ir avante em fazer cursos, nos especializar, participar de conferências, de seminários. Precisamos estar sempre nos atualizando. Estudar e baixar normas relativas à preservação e conservação dos bens, caráter documental e bibliográfico. Incentivar a organização dos arquivos históricos das paróquias e da cúria. Esse incentivo à organização dos arquivos históricos das paróquias e da cúria cabe vir de cada comunidade, mesmo que pequenininha, incentivar a organizar arquivos históricos, colher fotos, começar a fazer alguma história para deixar guardado, porque hoje a minha igreja tem só 70 anos, mas amanhã, né? Então, já começando agora, um incentivo em todas as comunidades, em todas as igrejas, mesmo que com pouca idade.
fazer a integração entre a igreja e os demais atores envolvidos com a preservação do patrimônio cultural. Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas, IEFA. Esse Instituto Artístico, ele, de patrimônio, é muito atuante. Nós sabemos que em Minas nós temos muitas igrejas históricas. Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IFAM, que hoje nos apoia nas obras da Igreja Nossa Senhora do Pilar e na capela, no casarão e capela de São Bento. E temos também o Estado de Minas, com faculdades, polícias, organizações não governamentais, e outras cidades também, não só em Minas. Na Diocese de Duque de Caxias, nós temos aqui a nossa Comissão para os Bens Culturais e Arte Sacra. Ela foi criada em 16 de setembro de 2014 e é uma das primeiras no Rio de Janeiro. Essa comissão é composta pelo padre Paulo Oliveira Reis, o padre Josias Leal da Silva, que está conosco hoje, que, aliás, ele está sempre conosco, o doutor Wellington Santana, que é do jurídico, a professora Elaine Guzmão, historiadora restauradora, a doutora Tânia Amaro, que abriu essa sala hoje para nós, e eu como arquiteta e urbanista. E o nosso lema é trabalhar. E aqui nós temos o decreto de constituição da Comissão para os Bens Culturais e Arte Sacra da Diocese. Esse decreto muito importante, porque foi muito importante essa criação desse decreto para todos nós, e mesmo porque nos incentivou ao trabalho. Vamos passar aqui. Eu quero falar um pouco desse decreto, porque, assim, esse decreto, essa Comissão para os Bens Culturais e Arte Sacra da Diocese, ela é uma comissão consultiva. Quando o bispo nos convocou, em primeira reunião, nós lembramos bem sobre isso, que ele disse para nós que essa comissão é uma comissão consultiva. E nós aceitamos esse trabalho por amor aos nossos monumentos. E esse decreto, ele veio nos dar ânimo e coragem para o nosso trabalho do dia a dia. E agora que nós já falamos, né, da comissão, nós já falamos sobre nesse momento nós vamos passar para a segurança do patrimônio. Nós aqui temos um conceito de segurança patrimonial, é o conjunto de medidas de prevenção para evitar ou reduzir perdas patrimoniais de uma determinada organização. Então, nós aqui, eu tenho aqui essa foto, que mostra um bem, e ele mostra que a segurança patrimonial, né, é uma empresa que será contratada para fazer a segurança do patrimônio. Então, aqui é uma área que envolve. Então, nessa foto, a gente pergunta assim: o que será feito? Por que será feito? Onde será feito? Quando? Por quem será feito? Como será feito? Quanto que vai custar? Então, existe todos os tópicos, e nós vamos entrar agora para falar sobre tudo isso, dentro do conceito de segurança patrimonial.
nesse tópico aqui de segurança do patrimônio, nós temos a subtração de bens culturais. A subtração de bens culturais. Esse tópico, ele diz respeito à subtração dos bens culturais. Já no século XVIII, encontramos alguns registros de furtos cometidos em igrejas e capelas de Minas Gerais, sendo alvos preferenciais. À época, objetos de ouro e prata cobiçados exatamente em função do valor econômico do material. Hoje, nós sabemos que não são só as igrejas de Minas Gerais que sofrem os abusos. As nossas igrejas, a Igreja Nossa Senhora do Pilar, ela sofreu muitos desses abusos, e nós temos ainda imagens que nós ainda estamos procurando. Então, eu coloquei aqui uma chamada de procuram-se essas imagens. Essa chamada é de Minas. Então, são algumas imagens que estão sendo procuradas. E a preocupação, atualmente, qualquer peça ou elemento de um templo religioso configura-se como alvo em potencial. A preocupação com a preservação de subtrações de qualquer natureza deve ser permanente. Então, nós vamos falar agora sobre algumas ameaças, sobre as principais ameaças que os bens sofrem. Nós temos aqui principais ameaças. A vigilância do templo, inexistente ou insuficiente. Muitas igrejas não têm um sistema de segurança nem de alarme, e de muitos anos começou-se a não ter o caseiro. Então, nós saímos da igreja, fechamos as portas e pensamos que está tudo bem, e no outro dia, ao voltar, algo aconteceu. Então, há a necessidade da vigilância, com aparelhos, com câmeras. Hoje nós temos diversas tecnologias que vão ajudar. Também tem a despreocupação com a circulação de pessoas desconhecidas durante a realização de obras de construção civil. Esse é um ponto importante que eu posso falar de vivência. Muitas pessoas querem entrar porque querem ir lá na obra da Igreja Nossa Senhora do Pilar. O IPHAN, por determinação, nos pediu que não haja visitas. Se o IPHAN pediu em determinação, nós estamos aqui para cumprir ordens. Então, nós precisamos vigiar o entorno. Então, ao começar a obra, ao começar as obras do templo, colocaram-se os tapumes, fez todo tipo de proteção necessária. Foi colocado vigia. Então, durante o dia tem o pessoal da obra trabalhando, e à noite tem o vigia. Então, essa preocupação não pode... essa preocupação ela tem que continuar quando o templo for entregue, restaurado. Então, a Mitra já está... nós já sabemos essas
essas normas, né? A Comissão para os Bens Culturais já sabe dessas normas. Então, e hoje nós temos necessidade de fazer esse trabalho com todas as igrejas de Duque de Caxias do mundo, porque os ataques estão sendo cada dia maiores. Nós vemos vandalismo por todas as igrejas do Brasil. Então, nessas pesquisas que nós fazemos do dia a dia, nós ficamos muito tristes com essa situação. Tem um outro tópico da troca de livre vontade de peças antigas por peças modernas. É outra situação que tem que ser consultada. Não se pode trocar peças antigas por peças modernas ao bel prazer. Precisamos consultar a comissão, consultar o bispo, precisamos saber que não podemos tirar de dentro da igreja nenhum objeto. Eu selecionei aqui obras de realização de restauro sem consulta prévia a especialistas e à igreja. Coloquei essa foto aqui da Igreja Nossa Senhora das Dores, de Porto Alegre. Essa foto aqui, ela mostra que a prefeitura pavimentou todo o entorno da igreja que é tombado. E a prefeitura foi autuada pelo IPHAN, porque essa igreja ela foi construída em 1901. Ela é tombada e tem a sua história. E eles não pediram, como prefeitura, eles não pediram autorização para fazer essa obra, para pavimentar, para descaracterizar o bem. Então, eles foram chamados. E temos as leis que a professora Elaine colocou para nós, as leis que vão dar suporte para que essas pessoas não façam isso. Nós temos aqui também, no outro tópico, o acondicionamento de peças nas casas de paroquianos que se oferecem voluntariamente para abrigar esses bens durante situações excepcionais, como obras, acidentes no imóvel, sem qualquer registro escrito dessa transação. Então, precisa que seja tudo notificado. Quando nós visitamos, como comissão, alguma comunidade e recebemos algum objeto, a professora Elaine, ela faz um termo de doação ou um termo de segurança, que é de abrigo da peça, que, embora a peça seja daquela paróquia, ela está sendo abrigada na reserva técnica. Então, precisa de documentar tudo. Não pode ser feito da maneira como a gente quer fazer. Nós temos aqui também o tópico dos furtos noturnos, com arrombamentos de vãos de porta, vãos de janelas. Isso são frequentes no Brasil inteiro. Não é porque é Duque de Caxias, é porque em Duque de Caxias acontece. A nossa igreja da paróquia de São Sebastião, aqui do Gramacho, ela sofreu arrombamentos de diversas formas, diversas vezes. Então, o pároco teve que tomar as suas precauções, as devidas precauções. E é comum também ladrões entrarem na igreja enquanto está aberta ao público. Precisamos estar atentos. Eles escondem-se no interior dos confessionários, das torres sineiras, entre outros locais, e permanecem nessa situação até o templo ser desocupado, ficando com o caminho livre para furtar. Pessoas mal intencionadas se fazem passar por restauradores, levam as peças e, argumentando terem concluído o suposto trabalho, devolvem uma cópia e ficam com a original. Também acontece no Brasil inteiro. Aqui eu coloquei para nós
é um relicário da Igreja São Judas Tadeu, em São José do Rio Preto, em São Paulo. Essa imagem eu busquei na Wikipédia. Então, são objetos raríssimos, né? Já tem um nome, são relíquias. E o pessoal sofreu uma tristeza muito grande. Nós, como paroquianos, nós sofremos esses ataques e ficamos sem saber o que fazer. Aqui nesse slide, nós temos agora que o melhor é prevenir. Como é prevenir? A população local deve estar atenta à presença de visitantes e turistas desconhecidos, principalmente se estiverem em carros com placas de outra localidade. É importante que se registrem os nomes dos visitantes e os números das placas de veículos. Sabemos que isso aqui, hoje, com as comunidades grandes, não tem como fazer. A não ser que tenhamos, como na Catedral de Santo Antônio, o seu próprio estacionamento. Mas precisamos ficar vigilantes. Se nós estamos acostumados, todo domingo, naquela missa, aquelas mesmas pessoas, quando chega alguém diferente, é interessante que nós nos dirijamos a essa pessoa para saber de que paróquia, o que ela está, se ela foi procurar alguém, se ela está passeando. É interessante saber. A gente tem que aprender isso com o Padre Paulo. Ele é excelente de saber dessas coisas. Em caso de atitudes suspeitas, acione a Polícia Militar, pelo número 190. As atitudes suspeitas, eu vou citar aqui algumas vezes que a nossa igreja da Catedral de Santo Antônio foi atacada, né? E foram quebradas imagens. E eu tenho aqui a Igreja Nossa Senhora da Piedade de Ponta Aguda, da Bahia, que também sofreu ataque. Então, é uma igreja humilde, mas que também tem o seu valor. E a gente sabe que por aí, pelo Brasil inteiro, nós estamos sofrendo esses ataques. Aqui tem uma pequena observação falando sobre essa igreja. Momentos após a invasão e destruição da Capela de São Roque, do povoado de Tanque da Laje, a 8 quilômetros de Itatim, região central da Bahia, moradores do município se deram conta de que um boato que circulava pela região era real. A Igreja Nossa Senhora da Piedade de Ponta Aguda, que foi cenário do filme Central do Brasil, também foi invadida e teve várias imagens quebradas. Agora nós vamos falar um pouco sobre as soluções. A segurança das edificações. A maior parte dos templos religiosos não apresenta condições ideais de segurança física. Não basta instalar equipamentos se a edificação for vulnerável à intrusão ou ao sinistro. São necessárias outras medidas de reforço de segurança, tais como: os vãos de portas e janelas devem estar sólidas e com dobradiças e ferragens em bom estado de conservação. Não é aconselhável a abertura diária de diversos vãos que facilitem o lançamento de peças fora da edificação. Devem ser abertos apenas aqueles necessários para uma perfeita iluminação e ventilação.
O acesso para a visitação deverá se restringir à porta principal, preferencialmente. Então, eu trouxe para nós essa igreja de São Francisco de Ouro Preto, São Francisco de Assis. Ela tem a sua imponência, é muito bonita e está lá com a porta aberta. E a porta dela é muito forte, é bem firme. E ela só fica com aquela porta quando aberta, quando a porta está aberta à visitação, basta que fique uma, para que não dê liberdade, né, de acontecer esses abusos que a gente vê que acontece. Nós temos aqui nas soluções também, na segurança das edificações, durante a noite, todos os vãos de portas externas, inclusive as entradas secundárias, devem ser bem trancados. O acesso pelas torres sineiras também é comum, o que exige reforço de atenção e ações de prevenção contra esse tipo de ocorrência. É por isso que, na maioria das vezes, essas torres sineiras não são abertas ao público. E quando estão abertas, tem sempre alguém vigilante lá para que não haja o desconforto, né, desses acasos. Ronda nos espaços internos em busca de pessoas mal intencionadas escondidas devem ser realizadas antes do fechamento do templo. Também é importante promover a segurança na parte externa da edificação, pois se o entorno for vulnerável, o imóvel estará mais exposto a riscos. Para isso, sugere-se uma boa iluminação externa. Aqui nós temos a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Ouro Preto também, que é uma igreja imensa, bonita, e é uma igreja que nós, das vezes que nós fomos em visita a Ouro Preto, nós não conseguimos entrar. Então, eles estão bem vigilantes, não estão abrindo ao público sempre. Nisso eles estão também cuidando. Opa, voltei. A administração e gestão adequada do templo também está nas soluções. Assim como nós administramos nossas casas, tomando cuidados para que não sejamos vítimas de assaltos, furtos, os administradores e gestores da igreja e capela, párocos, sacristãos, zeladores, irmandades, precisam adotar providências para que o patrimônio cultural sacro seja bem cuidado, evitando o cometimento de falhas que possam colocá-lo em risco. Então, nós temos aqui algumas medidas que são essenciais para uma boa administração. Tem o controle das chaves, que deverá existir um responsável pelas chaves, um pároco ou paroquiano. Deve-se ter conhecimento de todas as chaves existentes e com quem elas estão. Recomenda-se a troca dos segredos caso alguma chave seja perdida. Nós temos também o controle de acesso aos bens, que são os objetos fáceis de serem transportados, não devem ser colocados junto às portas e janelas. Nós precisamos dificultar. Igual na nossa casa. Se nós não temos grades nas janelas, ou mesmo se temos grades, nós
mesmo com a grade, não podemos deixar o computador perto da janela. Se acontecer algum sinistro, o computador, o notebook, dá para passar pela janela, pela grade. Então, nós precisamos deixar os objetos de valor fora do alcance. Durante a realização de ações de conservação, os objetos de valor devem ser guardados e protegidos de forma adequada. Os operários devem estar identificados e todas as medidas de segurança devem ser reforçadas. Nós temos esse exemplo na igreja Nossa Senhora do Pilar, com tapume, portão, o trinco, né, a tranca, tem que tocar a campainha, se não for autorizado entrar, não vai entrar. Então, tem todas essas ações de conservação, ações preventivas, essas medidas de segurança que elas devem ser reforçadas. Quando houver necessidade de guardar um bem na casa de um paroquiano, é importante que esse fato seja registrado. Recomenda-se assinar um termo de responsabilidade para tanto. E deve ser feito o controle dos visitantes por intermédio de identificação pessoal em livro próprio, com nome, RG e outras informações que forem necessárias, o número de telefone, uma ficha, precisamos preencher uma ficha. E disponibilizar guarda-volumes onde os visitantes poderão deixar seus casacos, bolsas, reduzindo a possibilidade de objetos serem removidos e escondidos. Em visita ao colégio jesuíta em São Paulo, eu pude observar esses guarda-volumes, onde nós, quando na visita, nós deixamos as bolsas e vamos à visita. Esses guarda-volumes, e funcionam bem. E não permitir filmagem ou fotografia no interior da igreja, porque muitos passam por turistas e fotografam as peças do seu interesse para oferecer aos receptadores. Então, precisamos ter esses cuidados. E temos também um inventário do acervo. Já falamos o que é inventário. E o inventário dos bens culturais é um instrumento, né, de suma importância para facilitar a recuperação dos bens. Então, esse inventário, uma vez todos nós, de cada comunidade, de cada local, fazendo esse inventário do que existe em nossa igreja, nós, mais tarde, se acontecer algum sinistro, se acontecer algum furto, nós teremos a informação lá no inventário. Por isso ele é importante. Esse documento, ele deve ter informações básicas com o nome do templo, edifício, município, localidade, designação da peça, material, medidas, localização de peça dentro do templo, estado de conservação, entre outros. Importante o levantamento fotográfico que contemple o maior número possível de detalhes do bem inventariado. Não usar fitas isolantes, clipes, elástico, pois eles podem danificar os bens. Nós usamos muitos clipes nos documentos. E depois aquele clipezinho ele enferruja e fica lá a marca do clipe dos clipes no documento. As fitas isolantes, elas têm aquela gominha que não sai, ela permanece. Então, ela acaba danificando. O elástico com o tempo, esse elástico que nós usamos em cédulas, esse elástico, ele com o tempo ele fica molinho, derrete, depois resseca de uma tal forma e
em muitos lugares ele fica difícil de tirar. Nós temos aqui a Igreja da Arquidiocese de Montes Claros, que também sofreu esses danos. Não sabemos se foi por falta de vigilância, não sabemos, né? Isso aí a gente não vai entrar no mérito. Mas é o que nós precisamos evitar. É o que nós precisamos, com esse controle, precisamos evitar tal fato. Na ausência de uma equipe técnica com especialistas de várias áreas e de recursos para a elaboração de um inventário complexo, deve-se realizar um pré-inventário, que pode ser definido como um levantamento de informações simplificado. Por ter um formato sucinto, fica pronto mais rapidamente, servindo de base para inventários futuros, pois poderá fornecer elementos para verificação de casos mais graves de deterioração que precisam ser resolvidos com maior agilidade. Esse pré-inventário também configura-se como relevante fonte de informação sobre os bens culturais no caso de furto ou de roubo. E durante o processo do inventário, não devem ser utilizados materiais, né, que nós já falamos. E agora, depois desse material, dessa elaboração, né, de detalhamentos que nós fizemos agora, nós vamos passar para o assunto de alarmes e circuitos fechados de TV. Nós sabemos que em muitas empresas, muitas casas, muitas residências e muitas igrejas já estão adotando, porque as edificações religiosas eles requerem um enfoque especial em segurança dessa forma. E torna-se necessário dificultar sua ocorrência por meio de eliminação das vulnerabilidades, principalmente relacionadas ao acesso indesejado ao edifício e ao acervo exposto ou armazenado. Muitas tecnologias oferecem proteção extra, como os alarmes e circuitos fechados de TV. Quando não temos um vigia, ou mesmo quando a área é muito extensa, nós temos igrejas com sítios históricos enormes. Então, é necessário usar a tecnologia. E nós temos esses circuitos fechados de TV. Coloquei aqui uma foto com essas tecnologias que hoje nos faz necessário. Grandes empresas, residências estão fazendo, e a implantação desses equipamentos deve respeitar o bem cultural, sendo instalados em locais discretos, de forma reversível, sem grandes interferências na edificação. Muito cuidado na hora da instalação dessas câmeras. Nós precisamos preservar o lado arquitetônico, nós precisamos preservar o bem na hora de fazer essas instalações. Então, de maneira alguma, podemos colocar essas câmeras, instalar as câmeras nas paredes do bem. Precisamos mesmo de ou criar lugares, né, fazer menção de colocar alguns elementos para ajudar a colocar essas câmeras, usar o suporte das árvores que estão em volta, mas nunca instalar direto nas paredes do bem tombado. Nós vamos falar também nas soluções
na iluminação adequada. A iluminação, ela precisa ser adequada. Mesmo porque as câmeras, a energia que é instalada, as câmeras, tudo vai funcionar num conjunto. Algumas câmeras, elas têm que ser especificadas para aquele tipo de lugar, e a iluminação também. Então, a iluminação externa das edificações religiosas, além de valorizar as fachadas, ela promove maior segurança, pois revela a presença de intrusos e intimida a ação deles. Então, a iluminação, ela é um ponto muito importante. Nós sabemos isso nas nossas residências também. Não é só no bem tombado. Em todos os lugares, nós sabemos que a iluminação espanta até os morcegos. E nós temos aqui o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, com essa iluminação, onde foca a entrada da igreja e as principais janelas. Então, nós temos aqui esse exemplo. De acordo com a resolução ANEEL 414/2010, a iluminação de fachadas e monumentos de valor cultural é considerada iluminação pública. Portanto, não haverá custo adicional para a igreja na conta da energia elétrica. Bom, isso vai variar de caso a caso, tá, gente? Vai variar de caso a caso. Não é... Essa é a determinação, é a resolução, mas tem as suas variações. O projeto de iluminação de fachada deverá ser elaborado por profissional habilitado, que desenvolverá uma proposta buscando realçar as características de edificação que ele pretende destacar, além de conferir maior luminosidade para o entorno do bem cultural. O profissional especificará os tipos adequados de luminários, projetores e de lâmpadas, que deverá ter vida útil prolongada e baixo consumo. Dentro da engenharia, da arquitetura, existem as atividades que nós podemos assinar. E um projeto de iluminação tal quanto este, ele é necessário que seja feito por um engenheiro da parte elétrica. Então, nós temos... Por isso, precisamos de profissionais habilitados, profissionais graduados, para fazer parte da comissão. Nós agora vamos falar um pouco da segurança. A segurança privada é controlada pelo Ministério da Justiça e operacionalizada pelo Departamento de Polícia Federal. Ao contratar uma empresa de segurança patrimonial, deve-se verificar se ela é autorizada pela Polícia Federal. E ainda fazer um levantamento junto aos clientes para verificar a eficácia do serviço. Então, nós precisamos fazer pesquisa para saber se aquela empresa que nos foi indicada realmente faz o trabalho corretamente. E a melhor pesquisa é junto à Polícia Federal. Então, nós sabemos que não tem mistério. Basta a gente seguir as normas. Cuidado! Não contrate empresas de segurança consideradas clandestinas que admitem vigilantes sem habilitação e sem escolaridade, e ainda que não pesquisam antecedentes criminais. Então, é um assunto muito delicado, mas que tem que ser tocado. Como no mundo
como em diversas situações nós encontramos até médicos falsos, até arquitetos falsos. Então, como saber? Então, precisamos ter a segurança de fazer a pesquisa junto à Polícia Federal sobre essas empresas. É importante considerar que grande parte da proteção eletrônica de edifícios não opera durante o horário de funcionamento, quando é permitida a entrada do público. Neste período, a segurança depende daqueles que colaboram para a manutenção do templo religioso, principalmente porque a Polícia Militar não tem condições de manter vigilância permanente sobre todos os bens culturais. Então, essa parte da segurança é nossa. Não tem como transferir o trabalho para eles. Agora nós vamos falar sobre a interlocução com os órgãos de segurança pública. Os responsáveis pela administração das edificações religiosas devem buscar permanente interlocução com os órgãos de segurança pública, como polícia civil, militar, corpo de bombeiro militar, para aumentar o nível de proteção do patrimônio sacro. Então, nós temos aqui a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, que são organizadas e mantidas pela União. E temos Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, que é subordinado aos governadores dos estados e do Distrito Federal. Então, precisamos ficar atentos. E buscar ajuda. Precisamos buscar ajuda, sim, quanto que for necessário. Nos incêndios e descargas atmosféricas, quais as principais ameaças que nós temos? Esse é o outro assunto. Na verdade, segurança do patrimônio é um assunto muito importante. O fogo é responsável por um grande número de acidentes, com perdas materiais e humanas. Qualquer tipo de arquitetura possui características que a tornam particularmente vulnerável a incêndios. E muitos materiais empregados, como a madeira, são altamente combustíveis. Por isso, prevenir é a melhor forma de evitar um acidente. Não vou trazer ao caso na íntegra o que aconteceu com o Museu Nacional. Fiz uma visita após colocarem uma proteção, após fazerem toda a limpeza. A visita que eu fiz foi esse ano já. Ainda tem muita obra para correr, ainda muita obra para fazer, muita empresa que entra e sai fazendo o trabalho, muitos restauradores, muitos historiadores, engenheiros, arquitetos trabalhando nesse processo. E nós não podemos pensar que os incêndios só vai acontecer com o outro. A minha fala inicial, quando nós abrimos a aula hoje, a formação, eu falei sobre a nossa igreja Nossa Senhora do Pilar, que ela já estava em vias de... Ela estava começando o restauro, mas antes de começar o restauro, nós já estávamos mantendo a nossa igreja já com a energia desligada.
no geral, na chave, no padrão, para que não acontecesse nenhum sinistro. Segundo algumas coisas que a gente leu, algumas coisas que eu li, e que eu tenho certeza que algumas pessoas também leram, houve pane na energia elétrica, mas houve por quê? Muitos depoimentos dizendo que eles já tinham pedido socorro diversas vezes. O próprio prédio, ele pede socorro. Quando a nossa casa começa a pedir socorro, a gente dá uma pintura, conserta, quebra um pouquinho da parede para tirar aquela umidade que vem do solo, aquela umidade ascendente que acaba tendo em todas as residências, em todos os locais, não só nas residências, em todos os prédios, é uma umidade que sobe, que é comum nas paredes. Mas aí, os prédios, a edificação, ela vai pedindo socorro. Se você liga um chuveiro, ao mesmo tempo que ligou o micro-ondas e a energia desligou, algo você tem que revisar na sua casa. E era o que estava acontecendo lá. Muitas coisas acontecendo. Muitas tomadas que eram ligadas aos benjamins, aos filtros de linha, e que suportavam diversas ligações. Mas a edificação já estava pedindo socorro há muito tempo. Mas alguém não ouviu o socorro. Muitas pessoas não ouviram o pedido do socorro. E quando a gente não escuta, quando a gente não ouve o pedido de socorro da edificação, o sinistro vai acontecer. Então, foi o que aconteceu ali. Infelizmente, aconteceu daquela forma, e nós estamos já ansiosos para ver tudo montado novamente. Sabemos que nada será como antes. Nós falamos sobre a vigilância, a vela dentro de casa, a mesma coisa é a vela no patrimônio. Ah, mas eu vou acender a vela porque está escuro, eu preciso acender a vela. Gente, hoje tem tem objetos que se chamam lanterna, que é para esse uso. Nós temos que usar lanternas. Nós precisamos pensar e agir como conservadores, fazendo a prevenção. Então, essas ameaças, nós precisamos ficar atentos com essas ameaças. Nós temos aqui algumas medidas de prevenção. Nós vamos trazer aqui uma legislação a Lei Brasileira sobre Prevenção e Combate a Incêndio. A Lei 13.425, de 30 de março de 2017, olha quando que veio a lei. A lei brasileira, em 2017. Quantos templos, quantas edificações, quantos lugares acabaram sofrendo sinistro? Foi por causa da lei? Foi por falta da lei? Não. Foi por nossa falta de atenção. Estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público e dá outras providências. Nós temos, nessas medidas de prevenção,
umas dicas para evitar os incêndios. Eu coloquei já essa foto aqui das tomadas, porque era exatamente isso que acontecia lá no museu. Era isso que acontecia em muitos outros lugares e ainda acontece dentro da nossa casa. Ah, mas se eu quebrar e colocar uma fiação que vem de outro lugar, uma instalação vindo de outro lugar, vai ficar feio dentro da minha casa. Mas isso aqui, esse Benjamin colado no outro Benjamin, que vem do outro Benjamin, é pior do que ficar com a casa feia. Aloque toda a fiação elétrica dentro de eletrodutos. Os eletrodutos são os famosos conduítes. É assim que nós chamamos o eletroduto, mas o nome verdadeiro dele é eletroduto. Não instale diretamente sobre material combustível, madeira, por exemplo, ou em suas proximidades, nenhum equipamento que produza calor. Lâmpada, aquecedor, reator, entre outros. Nós, dentro da nossa casa, fazemos isso. Hoje tem uns aparelhinhos que, para eliminar os bichinhos da casa, os inseticidas, então a gente coloca na tomada e distraidamente deixa a cortina em cima. E ali vai esquentando, a cortina vai esquentando. Ah, mas é o aparelho, o inseticida, como que foi? Mas o aparelho vai esquentando, vai esquentando. E a gente tem que prestar atenção, que o aparelho esquenta. Então, todas as vezes que tivermos uma tomada, que tivermos uma instalação, vigiar, olhar bastante como está sendo o entorno. Não ligue vários equipamentos em uma mesma tomada e evite o uso de tomadas tipo T. Essa tomada tipo T, que eu coloquei aqui, é um dos modelos. Ou filtros de linha. Não permita que os fios elétricos cruzem a passagem, pois, ao serem pisados, terão a capa protetora comprometida. Então, temos que prestar atenção nessas coisas também. Verifique a existência de vazamentos de água que possam atingir a instalação elétrica, provocando curto-circuito. Caso encontre, providencie o reparo. Aqui temos um vazamento de água nessa tomada, que essa tomada ela tem o aparelhinho, que é a ligação da tomada, mas aqui o fio está descoberto, já colocado aqui, já instalado aqui, o fio descoberto. É a famosa gambiarra. Então, isso nós precisamos evitar, não só nas igrejas, mas na nossa casa também. Nós precisamos evitar. Dica para evitar incêndios, como medidas de prevenção. Substitua a fiação e demais componentes elétricos que estiverem danificados, emendados, descobertos e envelhecidos. Não faça ligações provisórias, nem mantenha fios desencapados. Na constância de constantes desligamentos de disjuntores, olha o que eu falei agora há pouco, na constância de constantes desligamentos dos disjuntores,
ou aquecimentos dos componentes elétricos, chame um técnico qualificado. Quando eu falei, a casa ela vai pedindo socorro, a instalação elétrica, à medida que o disjuntor vai desligando, ele está pedindo socorro, a instalação está pedindo socorro. Ah, amanhã eu faço. Ah, amanhã eu trago alguém para ver. Não permita que fumem no interior do templo religioso. Essa é uma história antiga e a gente sabe que causa diversos males. Não só pode causar um incêndio, mas pode causar alergia nos colegas, né? Nos irmãos, nas pessoas que estão frequentando a igreja, as pessoas que estão perto de nós. Então, fumar no interior do templo é perigoso. É muito perigoso. Principalmente no presbitério, principalmente perto do altar. Realize limpeza e remoção dos materiais inflamáveis do interior da igreja. Nunca deixe velas acesas sem vigilância ou proteção adequada, nem durante o dia e nem à noite. Nós sabemos que é de exemplo de cuidar da nossa casa sem velas e a gente prestar bastante atenção quando sair da igreja, olhar direitinho, né? Verificar todos os lugares, desligar os disjuntores, verificar as extensões quando a gente usa para ligar os cabos de violão, das mesas, da música. Então, precisamos prestar bastante atenção em desligar tudo. Porque à noite pode acontecer de faltar energia e depois voltar com uma sobrecarga. E, além de causar o sinistro, além de queimar às vezes só queima alguns aparelhos, mas pode causar o sinistro. As medidas de prevenção também têm como dicas, ao término do expediente, desligar todos os equipamentos elétricos das tomadas, não faça estoque de botijões de gás. Isso serve para a nossa residência, serve para a cantina da igreja. Estes devem ser utilizados sempre na vertical, instalados em local ventilado, protegido do sol, chuva e umidade, longe de produtos inflamáveis, de fonte de calor e faíscas. Use sempre mangueiras e registros com a inscrição do Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade, Tecnologia e Metro. Gente, é Nacional de Metrologia. Meteorologia é outro assunto. Nacional, inscrição do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Metro, respeitando os prazos de validade. Ao entrar em um ambiente e sentir cheiro de gás, não acenda as luzes, nem ligue equipamentos elétricos. Desligue a chave geral. Abra todos os vãos das portas e janelas e verifique se há vazamentos. Eu coloquei aqui essa ilustração porque essa frase nós escutamos sempre, e é uma frase muito importante. Para que não haja sinistro, uma das regras é desligar todos os equipamentos elétricos das tomadas, desligar todas as lâmpadas. Porque quando desligamos os equipamentos elétricos e desligamos a lâmpada, nós não pagamos aquela energia também. Então, é outro fator muito, muito importante para que a paróquia
não tenha que pagar essa energia elétrica tão elevada. Então, temos essa dica também da luz que apaga. A luz que você apaga, você não paga. Isso nós usamos na nossa casa também. Vamos falar um pouco sobre o projeto de prevenção. Essa é a parte que eu também mais gosto. Toda edificação religiosa deve contar com o projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico e deve implantar os equipamentos necessários, como extintores de incêndio e detectores de calor e fumaça. E quando vamos no órgão da prefeitura, para dar entrada no alvará, para funcionamento de algum lugar, de uma igreja, de uma escola, de um supermercado, ou até mesmo de um prédio com muitos pavimentos, é exigido esse projeto. E esse projeto ele tem que estar dentro das normas do Corpo de Bombeiros. Então, lá no Corpo de Bombeiros tem o setor de projeto, temos profissionais qualificados de engenharia, de arquitetura, para fazer os projetos. E esses projetos, eles são minuciosos. Nós, através dessa foto, nós conseguimos ver que tem muito detalhe. Não é simples fazer o projeto para levar para o Corpo de Bombeiro, que é o projeto de prevenção e combate a incêndio. Então, o projeto deverá ser previamente analisado e aprovado pelos órgãos da defesa do patrimônio cultural e pelo Corpo de Bombeiros. Também é necessária a capacitação do pessoal da igreja, de forma que saiba agir no caso de sinistro, utilizar os extintores, bem como o estabelecimento de rondas nos ambientes de forma a evitar a ocorrência dos riscos descritos acima. No caso de princípio de incêndio, o responsável pela igreja deverá chamar imediatamente o Corpo de Bombeiros, discando 193. Desligar o sistema elétrico do local. Retirar todas as pessoas presentes. Iniciar o combate ao fogo utilizando os extintores. Caso não consiga, abandone o local. Nós sabemos que um bom capitão não abandona o navio, mas vezes que é necessário. Porque se o sinistro estiver muito grande, nós não conseguimos fazer nada. Eu lembro que eu passei uma situação que nós precisamos prestar atenção nesse sistema elétrico que nós precisamos desligar. É a primeira coisa que precisamos fazer, eu tenho essa experiência. A casa do meu pai, a cobertura era com aquela telha de fibra vegetal chamada onduline. Essa telha ela não é indicada para residências. Essa telha ela é indicada para pequenos espaços, cobertura de pequenos espaços, cobertura de uma garagem pequena, enfim, pequenos espaços, porque ela é de fibra vegetal. Num caso de incêndio, ela pega fogo rápido. E eu estava dando banho no meu pai, ele estava já numa situação bem delicada de saúde, e a luz piscou.
Mas o meu pai, como ele foi mecânico de navio, todas as instalações de máquinas e tal, ele conhecia tudo, e ele falou, está tendo curto em algum lugar da casa. E eu tirei ele rápido do banheiro, desliguei o chuveiro e fui procurar. Num cantinho da casa estava incendiando já, o fogo já estava alto, já estava uma faísca já longa. E imagina o desespero. E o quadro de relógio do geral estava com problema e a gente só tinha aquele lá de fora, da rua. E eu botei o cadeado, porque o vandalismo é muito grande. E a menina que fez a faxina tirou a chave do cadeado do lugar. Meu Deus! Como desligar aquela energia, no geral? Tudo errado. Tudo errado. Então, foi uma sequência de erros. A telha, né? O meu pai colocou aquela telha de teimosia. Enfim, foi uma sequência de erros. E eu não podia jogar água de maneira alguma, porque a energia estava ligada. Eu quebrei a caixa do relógio, quebrei e pude desligar. Mas foi uma questão de segundos, você tem que pensar rápido. É uma situação muito ruim. A gente tem que pensar rápido. Então, fica a dica, a instalação elétrica da casa, das igrejas, quando elas começam a pedir socorro, corre logo. Vai logo para a emergência. Não deixa para amanhã. É muito ruim, é uma sensação muito grande de impotência. Então, nós temos aqui, né, no caso do princípio de incêndio, o responsável pela igreja, chamar imediatamente o corpo de bombeiro, desligar o sistema elétrico do local, retirar todas as pessoas, iniciar o combate. Agora, no retirar todas as pessoas, na época, minha mãe era acamada. Ela ficava numa cama de hospital, dentro do quarto, e o meu desespero era grande. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Não foi disso que ela faleceu. Então, iniciar o combate ao fogo utilizando os extintores, caso não consiga, abandone o local e chame. Mas nisso já chamou o 193. Os extintores devem ser mantidos em local de fácil acesso e visualização, devendo receber manutenção constante para estarem sempre em condições de uso. Há diversos tipos de extintores, de acordo com cada classe de incêndio. Por isso que eu falei no início quando abrimos a sala hoje, né, que são tópicos que nós estamos vendo muito rapidamente, e que todos os tópicos nós precisamos fazer cursos e aprofundar, caso haja interesse. Dica sobre os extintores de incêndio. Verificar regularmente o estado de conservação do extintor e observar se o ponteiro indicador de pressão permanece na faixa verde, o que indica que está devidamente pressurizado. Confira se o lacre da inviolabilidade está intacto. É assim que ele deve ficar. Confira a situação do extintor, que não deve apresentar sinais de oxidação, ferrugem, riscos ou amassamentos. As instruções de operação precisam estar legíveis. E não teste seu extintor sem recarregá-lo novamente, pois uma pequena descarga poderá acarretar um microvazamento da pressão interna. E aí ele fica inoperante, ele não serve para mais nada. Então, tem que testar. Nós precisamos vigiar, estar atentos no prazo de validade, se ele está realmente funcionando, tem que estar atento em todas as coisas.
sobre o extintor. No projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico, nós temos aqui mais dicas sobre os extintores de incêndio, que é nunca atire ou deixe um extintor próximo do fogo. Mesmo que descarregado, o calor do fogo aumentará a pressão interna do cilindro, podendo causar explosão. Use o extintor somente na vertical, nunca deitado ou de cabeça para baixo. Jamais descarregue o conteúdo do extintor no rosto de uma pessoa. Mantenha-o fora do alcance das crianças. O extintor não é uma brincadeira, né? Nós precisamos ficar atentos a essas dicas. E como as edificações religiosas são locais de uso coletivo, nós precisamos também ficar atentos no sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Torna-se necessária a instalação de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. O pessoal reduz e fala SPDA. Esse processo de instalação já está sendo feito lá na Igreja Nossa Senhora do Pilar. É um sistema bem complexo. Aqui eu trouxe essa foto com umas pinceladas, mas o projeto é complexo, não é coisa simples, mas é necessário. É muito necessário. Na instalação de um SPDA em um edifício histórico, devem ser observados, além dos requisitos normativos, os interesses e exigências dos órgãos de proteção do patrimônio histórico. Então, eu busquei essa imagem nessa empresa. Essa foto ficou bem nítida, bem esclarecendo num leve processo. Num leve processo. Porque depois esses cabos eles são feitos o enterramento. Não sei se vocês estão percebendo que no solo passa uma linha vermelha e umas setas indicam. Na maioria das vezes, essas setas são caixas de passagens. É igual fazer instalação de esgoto. O esgoto a gente não pode dobrar. Quando nós fazemos instalação de esgoto, em cada esquina nós temos que ter uma caixa de passagem, porque não podemos dobrar o tubo, nem botar joelho. Então, a mesma coisa é o SPDA. Ele vem em caixas de passagens pelo solo. Em cada ponto desse tem uma caixinha que recebe, para o fio não ficar dobrado. E, na verdade, é um cabo. É um cabo de cobre que é colocado e que sobe pelas paredes e que faz todo o aterramento para receber as descargas atmosféricas. Quando, nas grandes tempestades, os sinistros também acontecem quando o edifício histórico não tem o famoso para-raio, que é esse sistema de proteção contra descargas. Então, nós temos aqui, e espero que esteja bem esclarecido. E eu agradeço agora, muito obrigada pela participação de todos, e nós vamos fazer agora
algum momento de perguntas, ou Elaine? Elaine, seu áudio está desligado. Apertei e cliquei 2 vezes, acredita? Oh, meu Deus. Boa noite, mais uma vez a todos. Ju, muito obrigada, viu, pela apresentação, pela excelente palestra, né, os esclarecimentos sobre a segurança sempre é eficaz. E eu deixo livre para quem queira fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, tá? Podem ficar à vontade. Já teve o comentário da Leide, né, no chat, perguntando sobre a questão das instalações de câmeras, né? A Elaine já comentou. Isso, Alguém já quer dei uma colocar resposta. alguma coisa, fazer algum comentário? Aproveita que hoje está fresquinho, ninguém quer sair correndo. E se eu não souber responder, eu vou pesquisar para poder responder. Eu acho assim que é interessante a gente mais uma vez frisar que a questão da segurança, né, é uma conservação preventiva. No caso, é uma ação preventiva, né? Assim, deixar mais uma vez isso. A Jussanã deixou isso sabiamente detalhado, mas assim, só mais ou menos mais uma vez um lembrete que todas as ações, a conservação, seja ela a partir da própria arquitetura, mas aquilo que está embutido na arquitetura, né? Que no caso é eletricidade, encanamentos, né? De água sanitária, enfim, tudo isso tem que ser previamente revisado para evitar qualquer tipo de, né, transtorno maior. Então, assim, só mesmo, né, já que houve o silêncio, ninguém fez nenhum comentário, então, assim, só reafirmar que essas ações são necessárias. É um dos pontos da conservação preventiva, é a segurança. Em todos os aspectos, né, gente, da nossa vida cotidiana, seja em casa, ou seja em bens culturais, patrimoniais, a preservação é essencial, né? Você se prevenir para não acontecer os sinistros. E num espaço que é usado por muitas pessoas, isso deve ser cada vez mais, as pessoas devem ficar cada vez mais atentas a essas situações, né? Muita gente usa, então a possibilidade de se fazer algo que não está dentro dos parâmetros é sempre maior, né? Porque muita gente utiliza aquele espaço. Então, eu acredito que, se ninguém tem mais nada a dizer, Ju, foi muito bom, né? A sua apresentação. O passo a passo é importante, né? Dar atenção com esse patrimônio histórico. Parabéns aí pela apresentação, pelo cuidado e o carinho que você teve aí na confecção do material. Tá bom? Para nós da comissão, para nós humanos, né? Porque o que acontece é uma troca. Tudo que nós vamos fazer para nós vamos fazer para o outro. O que eu fiz, né? O que nós preparamos, você preparou, a Elaine preparou, as falas do Padre Josias, na outra semana será Fernando. O que nós estamos preparando não é para nós, é para todos nós. E vai ficar guardado para a eternidade. Nós esperamos que mais tarde, quando a nossa gestão passar, nós tenhamos, através dessas formações, pessoas que se encantem de cuidar do nosso patrimônio como nós nos encantamos, né, Tânia? Com certeza. Com certeza. Então, vamos abrir as câmeras para a gente fazer o nosso print
para deixar registrado aí para a posteridade, como a Ju falou, né? Vamos lá, pessoal, abram as câmeras. Vou fazer, hein? Olha os sorrisos. Tem que sorrir. Primeiro, hein? Vou fazer sempre 2. Semana passada, né, Elaine, só saiu 1. Então, quem tem 2, tem 1. É a prevenção. Tem prevenção. Vamos lá. Só um minutinho, por favor. Tá ótimo. Agora mais um. Sorrindo, todo mundo. Foi. Bom, Elaine, Padre Josias, eu acho que quer comentar alguma coisa, Padre Josias, para finalizar? Eu quero agradecer mais uma vez a Jussanã, né, da comissão, todo o conteúdo, né, preparado. E uma coisa muito importante é que nós temos sempre trabalhado essa questão da segurança, porque sem segurança nós não temos assim aquela liberdade, né, que muitos têm, né, no sentido de abrir, fechar, acolher as pessoas, né, mas é necessária a segurança. E uma coisa que ficou muito assim, embora tenha sido passado, né, que é a segurança que seja comprovada, certificado, né, de qualidade da segurança pela Polícia Federal, seja outra, né, porque hoje em dia o que mais nós encontramos são essas empresas de segurança que não têm, muitas vezes, a legalidade para exercer a função, né? Isso é importante. E os outros tópicos, todos eles são também muito importantes para nós, né? Tá bom, é isso. Mais uma vez, agradeço a todos, a comissão, né? Obrigado, e semana que vem estaremos aqui. Tá bom? Amém. Obrigado. Então, obrigada a todos. Elaine. Então, agradeço mais uma vez a todos. E até semana que vem. Semana que vem a palestra é com o Fernando, o arquiteto e urbanista Fernando Gonçalves, e vai ser também com o mesmo assunto, assim, mesma temática, só que ele vai focar na conservação. A Ju focou na segurança, a palestra dele vai ser exatamente sobre a conservação, tá? E eu espero todos, né, na semana que vem, tá bom? Um abraço. Até breve, pessoal. Tchau, gente. Esperamos Beijo. vocês. Tchau, boa Tchau, noite. boa noite.